Chão das Gerais. Apoio Cultural. Olá, estamos começando mais um dos nossos encontros semanais, trazendo muita informação para você, homem do campo. Confira só o que você vai ver no programa Chão das Gerais de hoje, que já está no ar. Cresce venda de máquinas e implementos agrícolas na região. Sede do IMA em Patos de Minas continua interditada depois da queda do telhado do local. No nosso quadro de receitas, vamos aprender a fazer surubim assado. Milho safrinha, opção para melhorar a renda no campo. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores projeta para este ano um crescimento de 3,7% nas vendas de máquinas agrícolas. A entidade estima que o volume comercializado alcance 46 mil unidades. A queda da taxa de juros do Plano Safra e o aumento da área cultivada de soja são os fatores que devem fazer com que este seja o ano da retomada do comércio de máquinas agrícolas. Para os implementos, por sua vez, também é estimado um crescimento que deve ser puxado pela venda de produtos voltados para a agricultura de precisão, que hoje responde entre 2% a 5% do negócio. Na região, as vendas de máquinas agrícolas e implementos também têm tido bons resultados. As perspectivas desse ano começaram muito boas. Nós temos atingido um volume muito bom de vendas, o agricultor está tendo uma safra muito boa. Começou agora a colheita também de algumas regiões já de grãos, né, de soja, milho. E a gente tem notado que a produtividade, com a tecnologia nova que a gente está entregando no campo, o pessoal da fazenda tem conseguido aumentar a sua produtividade, aumentando suas médias anuais. Cada vez que passa, de ano a ano, essa produtividade tem aumentado em nossa região. Aproveitando e renovando a frota. Renovando a frota, né, que nós temos a opção hoje de financiar todos esses equipamentos que estamos expondo aqui nessa semana. Nós temos financiamento para 6 anos de prazo, juros fixos, né, a 7,5% ao ano e 6 anos para pagar. Isso dentro do Pronaf? E o Pronaf é a linha diferenciada do governo, né, o próprio governo é que fixa os preços de todos os equipamentos e são 10 anos de prazo para pagar, com 5,5% de juros ao ano e 100% financiado para fixar o pequeno produtor em sua propriedade. Nessa modalidade, os negócios também estão sendo bons? Sim, continuam. Embora que o Mais Alimentos hoje está sendo mais criterioso, às vezes demora um pouco para sair essas operações, mas o cliente continua procurando e tentando realizar o seu sonho de ter um equipamento novo em sua propriedade. Quem tem a carta de aptidão, o momento é esse então? Esse é o momento de estar fazendo e agora normalmente a gente começa a ter as feiras grandes, né, no nosso país, é quando realmente aumenta mais ainda o volume de compra desses equipamentos. A gente está falando de máquinas, mas implementos também. Sim, implementos nós temos também a mesma linha, o mesmo prazo de financiamento que nós temos para os tratores, nós temos para os equipamentos que vão sendo rebocados por esses tratores em nossas agriculturas e na nossa pecuária. Geralmente, o produtor aqui da nossa região, ele busca um trator médio, um trator mais potente, de quantos cavalos? Nós temos, em nossa área de atuação, a maior procura é em torno de 75 a 100 cavalos. Né? Também trabalhamos com tratores acima de 200 cavalos. Negociamos agora há pouco com um cliente de Patos de Minas, 2 tratores de 515 cavalos de potência no motor. Né? São 2 tratores bem grandes que foram negociados, vão ser entregues a um produtor de Patos de Minas agora em maio e o outro em junho. Mas a média realmente é trator de 75 a 100 cavalos. Hoje não dá para pensar numa agricultura com melhores resultados se não investir em tecnologia e na compra de equipamentos modernos também, como máquinas e implementos. Exatamente. Para isso nós temos um departamento próprio de agricultura de precisão, onde o cliente vai comprar o trator novo ou mesmo o equipamento usado que ele tem na sua propriedade. Nós podemos estar equipando esses tratores com GPS, com piloto hidráulico. Então o cliente hoje tem toda a tecnologia que ele quiser, está à disposição dele em nossa loja. A sede do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, que funciona na Rua Major Gotti, ao lado do Parque de Exposições em Patos de Minas, ficou destruída depois de ser atingida pelo temporal do último final de semana, causando enormes estragos. Árvores foram arrancadas e parte do telhado do prédio foi danificada.
Móveis e equipamentos, além de documentos, também foram atingidos pela água. A Vigilância Sanitária fez uma vistoria no local e a Defesa Civil fez a interdição do prédio. Com a interdição, o atendimento ao produtor rural está suspenso, temporariamente, até que seja solucionado o problema. De acordo com o médico veterinário Revalino Franklin, quem necessitar de algum tipo de serviço, como a emissão do GTA, o Guia de Transporte Animal, por exemplo, deverá procurar os escritórios do IMA nas cidades vizinhas, como Presidente Olegário e Lagoa Formosa. Produtores associados poderão emitir a guia no Sindicato Rural de Patos de Minas. Estamos apresentando Chão das Gerais. Você que pretende aproveitar o feriado pescando, não se esqueça de ter sempre em mãos sua carteira de pescador amador. Ela é obrigatória. O fato de não tê-la pode gerar autuação, multa e até mesmo apreensão do seu material de pesca. A pesca amadora tem a finalidade exclusiva de lazer e recreação, permitindo apenas o uso de anzol, linha, vara ou caniço e máquinas de pescar, como molinete e carretilha. O uso de aparelhos e petrechos proibidos, como rede, tarrafa e garateia, é crime, cuja pena pode chegar a até 3 anos de detenção. Respeite a natureza, preserve as matas, rios e cachoeiras, as serras e outras fontes hidrominerais. Respeite a rotina de vida da comunidade. Polícia Militar de Minas Gerais, 242 anos com você, por uma Minas Gerais cada vez mais segura. Posto Copatos, o seu carro vai fazer de tudo para ficar aqui. Somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. A diferença está nas escolhas. Cada escolha te conecta a um mundo diferente. Descobrir esse mundo e compartilhar do seu modo é o que te faz único. Então você é único quando pensa diferente. Seja único. Seja Unipan. Unipan. Educação que transforma. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. Você, produtor rural que gosta de fazer economia, não pode perder as ofertas dos produtos das lojas agropecuárias da Copatos. Confira! São ofertas imperdíveis para você cuidar melhor da sua criação. Confira! Baimec litro, vermífugo injetável, R$ 108,31. Kit Cipro10, antibiótico e bactericida, R$ 63,65. Multivitamínico Ertavita, meio litro, R$ 11,20. Spectra Master Vaca Seca, indicado para tratamento clínico da mastite, R$ 12,75. Vigantol 100 ml, composto vitamínico, R$ 62,85. Isocox litro, contra a diarreia negra em bovinos, R$ 726,55. Rilexine 250 ml, antibiótico para tratamento da mastite e pneumonias, R$ 192,15. São ofertas imperdíveis das lojas agropecuárias Copatos. Estamos apresentando Chão das Gerais. Somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. A diferença está nas escolhas. Cada escolha te conecta a um mundo diferente. Descobrir esse mundo e compartilhar do seu modo é o que te faz único. Então você é único quando pensa diferente. Seja único. Seja Unipan. Unipan. Educação que transforma.
voltamos a apresentar Chão das Gerais. E chegou a hora mais gostosa do nosso programa. Preste atenção porque hoje vamos ensinar você a fazer uma delícia da nossa culinária. Vamos aprender a fazer um surubim assado. A reportagem é do programa Minas Rural da Emater. Você vai precisar de 2 folhas de bananeira ou papel alumínio, 2 postas de peixe surubim, coentro a gosto, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de manteiga de garrafa, pimenta do reino, também de acordo com a sua vontade, sal grosso, também a quantidade da sua preferência, e para fazer a farofa são 2 colheres de sopa de azeite, 4 colheres de sopa de manteiga de garrafa, azeitona preta a gosto, meia xícara de maracujá fresco, 2 xícaras de farinha de milho flocada, cebolinha a gosto, pimenta do reino também à vontade, 1 colher de chá de tempero e sal grosso. É uma tradição entre os católicos durante a Semana Santa substituir a carne vermelha pelo peixe. Hoje, a nossa chefe Valéria Cláudia Augusto vai nos ensinar a preparar um surubim na folha de bananeira, não é isso, Valéria? É isso. Vamos começar? Pode fazer? Pode. Nós vamos primeiro esfregar a folha de bananeira com um pouco de azeite. Agora coloque posta ou um lombo de surubi em cima da folha de bananeira. Então agora vamos temperar o peixe. Eu preciso de 1 pitada de sal grosso em cada posta. Agora a pimenta do reino. Agora nós vamos esfregar um bocado de manteiga de garrafa. Vai dar mais ou menos 1 colher de sopa em cada um. E umas folhas de coentro. Agora nós vamos enrolar na folha. É muito simples de fazer isso. E vamos botar para assar. Agora leve ao forno por mais ou menos 20 minutos. Valéria, o acompanhamento vai ser uma farofa de maracujá fresco. Certo. É então vamos ao primeiro passo? 2 colheres de azeite. Umas 4 colheres de manteiga de garrafa. Agora os temperos, alho, 1 colher de chá, um pouco de sal grosso, 1 pitada é o suficiente. 1 pitada de pimenta do reino. Deixa dourar um pouco. Vamos colocar o maracujá fresco. Deixa também dourar um pouquinho. Agora a farinha de milho flocada. Agora está pronta a nossa farofa. É só desligar o fogo e reservar, esperar o peixe assar. Após 20 minutos, no forno industrial, o peixe está pronto. No forno convencional, você vai utilizar de meia hora a 40 minutos, o fogo mais baixo. Agora vamos montar o prato. Terminando o prato, nós vamos usar como guarnição azeitonas picadas e cebolinha. Agora vamos abrir o peixe. Bom, chegamos ao final da nossa receita, né, Valéria? A Cris, que trabalha aqui com a Valéria na taberna e é estudante de gastronomia, vai nos ajudar a provar, né, Cris? Divino! Acompanhe agora o sobe e desce dos preços dos principais produtos agropecuários. A arroba do boi gordo fechou a semana sendo cotada a R$ 138,00 no norte de Minas. O quilo vivo do suíno no estado a R$ 3,30. O quilo do frango a R$ 3,80. A saca de café tipo 6 bebida dura para melhor, na região do Cerrado Mineiro, fechou a semana sendo cotada a R$ 440,00. A saca de feijão carioquinha no noroeste de Minas a R$ 92,00. A saca de soja no Triângulo Mineiro a R$ 67,50. E a saca de milho no Alto Paranaíba fechou a semana sendo cotada a R$ 33,00.
Pensando em melhorar a produção leiteira e a produtividade dos animais na época da seca, muitos pecuaristas estão optando pelo uso da cana-de-açúcar. Mas a cana é um alimento pobre em nutrientes e, por isso, deve ser melhorada com núcleo mineral. A reportagem é da equipe do Minas Rural da Emater. E o coordenador técnico da Emater explica por que é importante fazer essa mistura. Quando você ofertou o nitromineral cana para o rebanho, comparando com o outro rebanho que tinha recebendo a cana com ureia tradicional e o mineral no coxo à vontade, o gado que recebeu o nitromineral teve a melhor conversão alimentar. Outro ponto importante é que com essa mistura diretamente no coxo, o risco de intoxicação do animal com ureia praticamente foi reduzido a zero. E aqui no município de Capitão Andrade, o Etelvino prova que a experiência com seu gado deu certo. Eu senti que a vaca entrou em si mais cedo e a pelagem do gado está mais bonita. E eu achei uma grande vantagem, aumentou a produção do leite também. Então eu estou satisfeito com o uso desse núcleo. E tudo que eu fizer agora de melhoria, eu vou ter o ano que vem, com certeza, as vacas que estão agora no coxo, o ano que vem eu vou ter novamente elas no coxo. E do jeito que as coisas andam, rapidinho ele vai aumentar a produção de leite. Hoje eu estou com 80 litros, mas eu pretendo aumentar, chegar a pelo menos 200 litros. A propriedade de Etelvino é referência aqui no município. Essa propriedade ela foi escolhida devido à receptividade do produtor e proprietário Etelvino e de sua família em sempre buscar crescer com a atividade do leite, buscar inovações, introduzir tecnologias. A acessibilidade, a boa relação que há entre ele e os seus vizinhos, então tudo isso contribuiu para que escolhêssemos essa unidade dentro do projeto da chamada pública do leite, tornasse como unidade de referência. Além daqui, outras 11 propriedades começaram a fazer o uso do NUC e todas já contabilizam melhorias na produção. O aumento da produção de leite, no caso aqui dessa propriedade, em 33% em relação ao mesmo período de seca do ano passado. Em outras propriedades, há o aumento em torno de 60%, de até 70% na produtividade e na produção do leite. Para conviver com a seca, alguns produtores rurais de Capitão Andrade optaram pela cana-de-açúcar na alimentação do gado leiteiro. A cana misturada com o mineral desenvolvido pela EPAMIG, o NUC, tem dado resultados positivos nas propriedades. E o Nilman, que é técnico da Emater aqui de Capitão Andrade, vai nos dar o passo a passo de como produzir este mineral, de como usá-lo. Mas antes de começar, o Nilman vai nos falar das vantagens de usar este mineral. As vantagens são várias, mas antes a gente deve esclarecer que essa mistura mineral, o NUC, o nitromineral cana, desenvolvido pela EPAMIG, ele vem para suprimir a carência de proteínas e minerais nessa época seca do ano. E a cana-de-açúcar, ela constitui uma das formas mais econômicas e eficazes para suplementar a alimentação do gado na seca. Ela tem a vantagem de se conseguir produzir grande volume em uma determinada área, além de ser de fácil manejo. A vantagem que essa mistura nitromineral tem apresentado para nós aqui em Capitão Andrade é que a gente conseguiu aumentar a produção de leite mesmo na seca, a lactação das vacas elas têm aumentado, chegamos aqui no caso dessa propriedade em 30% a 33% do aumento da produtividade do leite. Além de elevar a produção e manter a produção de leite, ele atua no sistema reprodutivo dos animais, fazendo com que os intervalos entre partos em Capitão Andrade, nos currais acompanhados por nós com essa tecnologia, a gente tem conseguido, após a aparição, com 60, 70 até 80 dias, essas vacas voltarem a dar cio e ficarem prenhas novamente. Essa mistura nitromineral cana-de-açúcar, tecnologia desenvolvida pela EPAMIG, ela é composta dos seguintes insumos. Para uma quantidade de 100 kg, para um volume de 100 kg, usamos 55 kg de ureia, mais 20 kg do sal mineral pronto para uso, um sal mineral de boa qualidade.
Usamos também 14 kg do fosfato bicálcico. Mais 6 kg de sulfato de amônio. E por fim, adicionamos 5 kg do sal comum, sal branco. Essa mistura, no caso aqui, a gente está fazendo esse misturador manual, que a gente copiou, desenvolveu. Pode também ser feito em um cimentado, pode ser feito também sob uma lona, mas a qualidade, a homogeneidade da mistura não fica tão boa e perfeita como no misturador manual. Então, se puder construir, ter um misturador manual para fazer a mistura do mineral ou do proteinado, melhor resultado. Essa cana-de-açúcar, ela tem que ser trazida para a ensiladeira, ela tem que ser cortada e dispensada a palha. Essa cana ela tem que ser passada, triturada, pura, tão somente com as pontas verdes. E um fator importantíssimo, a faca e a contrafaca da ensiladeira, ela tem que estar amolada e bem ajustada para proporcionar um corte de partículas pequenas. O produtor deve se atentar que na primeira semana é o que a gente chama de período de adaptação. Veja que na fórmula, na mistura, contém ureia. Esse animal ele tem que ser adaptado ao consumo a uma quantidade menor na primeira semana. Ou seja, na primeira semana a quantidade deve ser de 7 gramas da mistura para cada quilo de cana picada. Ou seja, num volume de 100 kg de cana picada, o produtor vai adicionar 700 gramas nesta cana. Vencido esse período de adaptação, já do 8º dia em diante, essa quantidade ela é dobrada. Ou seja, num volume de 100 kg de cana picada, o produtor vai adicionar 1,4 kg a cada dia que ele tratar esses animais no coxo. Qualquer dúvida que houver para a preparação dessa mistura, procure o escritório local da Emater do seu município. Estamos apresentando Chão das Gerais. Somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. A diferença está nas escolhas. Cada escolha te conecta a um mundo diferente. Descobrir esse mundo e compartilhar do seu modo é o que te faz único. Então você é único quando pensa diferente. Seja único. Seja Unipan. Unipan. Educação que transforma. Você que pretende aproveitar o feriado pescando, não se esqueça de ter sempre em mãos sua carteira de pescador amador. Ela é obrigatória. O fato de não tê-la pode gerar autuação, multa e até mesmo apreensão do seu material de pesca. A pesca amadora tem a finalidade exclusiva de lazer e recreação, permitindo apenas o uso de anzol, linha, vara ou caniço e máquinas de pescar, como molinete e carretilha. O uso de aparelhos e petrechos proibidos, como rede, tarrafa e garateia, é crime, cuja pena pode chegar a até 3 anos de detenção. Respeite a natureza, preserve as matas, rios e cachoeiras, as serras e outras fontes hidrominerais. Respeite a rotina de vida da comunidade. Polícia Militar de Minas Gerais. 242 anos com você, por uma Minas Gerais cada vez mais segura. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. A
área de plantio de milho segunda safra, mais conhecido como safrinha, deve totalizar 11 milhões de hectares e a produção pode chegar a 60 milhões de toneladas. No Alto Paranaíba e noroeste de Minas, não era tradição o plantio do milho safrinha, mas a modalidade vem crescendo por aqui também. Confira! Com o plantio aconselhado entre meados de fevereiro até meados de março, a safrinha já tem área de produção superior à safra de verão no país. Em Minas Gerais, o milho safrinha também vem ganhando espaço. Com o plantio do milho de verão tradicional dando lugar ao plantio de soja, a safrinha também vem ampliando a área plantada no Alto Paranaíba e noroeste de Minas, onde não havia tradição desse tipo de plantio. Como as nossas terras aqui são terras caras e bastante produtivas, então já tem que ter uma segunda safra para diminuir o custo, né? E também aproveitar o recurso de máquinas, porque uma máquina que plantava só uma safra, agora está fazendo 2 safras. Então essa aí é a diluição dos custos, né? O plantio do milho safrinha normalmente ocorre após a colheita da soja precoce e apresenta como vantagens a possibilidade do uso mais racional dos fatores de produção, como a terra, máquinas, equipamentos e mão de obra, em período ocioso do ano. Um preço geralmente maior do cereal na safrinha do que na safra normal, menor custo de produção, além da falta de alternativas mais seguras e rentáveis para a época. A safrinha, que na verdade começou safrinha porque era uma segunda safra com um tamanho inexpressivo, né, em termos de Brasil, hoje a área plantada nessa segunda safra, em termos de Brasil, é maior do que a primeira, né? Principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Aqui para nós, realmente o produtor já está incorporando essa atividade, né, do segundo plantio, principalmente depois da cultura da soja, né, ou depois de uma silagem, por exemplo. E com o clima favorável esse ano, a gente está percebendo que a chuva está esticando um pouco mais. Então, teoricamente, nesse momento, talvez a safrinha já estivesse parada. E o período, né, da safrinha, ele vai ser mais curto ou menos curto em função do período de chuvas. Então, esse ano está um pouquinho mais esticado, né? E com isso não prejudica a produtividade? Sem dúvida. À medida que você vai avançando, você tende a colher menos, porque o milho vai pegar um período de frio. E o risco também de, na época que ele estiver florescendo, enchendo grãos, possivelmente não vai ter mais chuva, né? Então, à medida que vai se avançando, o risco vai aumentando. Já existe alguns híbridos já adaptados já para a safrinha, já? Milho? Sem dúvida. Assim como eu disse que o plantio de safrinha, ele, no caso do milho, né, ele, principalmente depois da soja, a tendência é a gente ter sojas com ciclo mais curto para você plantar o milho mais cedo. E também o produtor hoje busca para o plantio de safrinha milhos com mais adaptação em termos de ciclo, um ciclo mais curto para diminuir o risco. Hoje nós temos um problema muito sério que é a cigarrinha, que é uma praga que está causando muitos danos, então o produtor tem que ficar atento também a plantar híbridos com tolerância à cigarrinha, né? E é isso, à medida que a safrinha vai aumentando, a tendência é que o produtor fique mais atento a esses riscos. Expectativa em relação a preço do grão? O milho está melhorando o preço. A gente tem visto um aumento, né, nos preços de milho e de soja. Então, isso em função de várias coisas, principalmente seca lá na Argentina, o plantio do Mato Grosso talvez caia um pouquinho. Ou seja, tem vários fatores influenciando, mas hoje a tendência de preço é altista. A gente está com uma estimativa aí que vai se manter um viés de alta no preço. Pagando o custo de produção e sobrando um pouquinho no dinheiro no bolso do produtor, né? É o que a gente espera, porque a gente sabe o quanto hoje a atividade é cara, o quanto hoje o investimento é alto, né? E uma atividade de risco, né? É uma indústria a céu aberto.
Então, quer dizer, quanto maior o risco, a expectativa é que o produtor seja recompensado. Que afinal de contas a gente está falando da atividade do agronegócio, que é a mola mestra da nossa economia, né? Nós vimos aí que os resultados da última balança comercial, né, o agronegócio foi 13%, né, de superávit, enquanto outros segmentos foram negativos. Então a gente espera que o preço seja bom para remunerar o produtor, né, que trabalha muito, que investe muito e precisa de ter um resultado financeiro positivo. E o programa Chão das Gerais de hoje fica por aqui. Se você quer rever essa ou outra edição, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. E não se esqueça do nosso encontro marcado sempre aos sábados, às 18h30 e aos domingos, às 11h15 da manhã. Até lá!